Olá! Bem-vindo ao canal Espectros do Além. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para os próximos vídeos. Desde que me mudei para a pequena cidade de Westford, ouvi falar incessantemente sobre a misteriosa Casa dos Horrores. Era uma mansão antiga e abandonada, situada nos arredores da cidade, que parecia guardar segredos sombrios há gerações. Todos na cidade evitavam aquela construção como se ela fosse amaldiçoada, e histórias aterrorizantes circulavam, criando uma aura de mistério ao seu redor. Mas minha curiosidade sempre foi um fardo que eu carreguei, e não pude resistir à tentação de descobrir a verdade por trás dessas lendas sinistras. Após meses de pesquisa e planejamento, tomei a decisão audaciosa de explorar a casa. A noite escolhida era uma noite escura e nebulosa de outono, perfeita para uma aventura macabra. A lua estava encoberta por nuvens pesadas, lançando uma penumbra sinistra sobre a mansão. Eu estava determinado a provar que todas as histórias sobre a casa eram apenas superstições infundadas. Encontrei uma porta dos fundos enferrujada que parecia ser minha passagem de entrada para o desconhecido. Quando entrei na casa, senti um arrepio percorrer minha espinha. A atmosfera era carregada de energia sinistra e opressiva. Os sons das tábuas rangendo sob meus pés ecoavam pelos corredores escuros, e uma sensação de solidão e abandono se apoderou de mim. Eu estava completamente sozinho, ou assim eu pensava. À medida que eu explorava os corredores sombrios, comecei a ouvir sussurros indistintos e passos abafados que pareciam ecoar dos cantos mais obscuros da casa. Cada som aumentava a minha inquietação, mas eu continuei avançando. Não queria admitir que estava com medo. Afinal, eu estava lá para desvendar o mistério e provar que as histórias eram falsas. Finalmente, subi as escadas rangentes que levavam ao sótão. O sótão era uma sala espaçosa, mas o ar estava impregnado de desespero e medo. Uma única lâmpada balançava do teto, lançando sombras distorcidas nas paredes descascadas. Eu podia sentir a energia pesada do ambiente, como se algo antigo e maligno estivesse espreitando nas sombras. No centro do sótão, encontrei uma velha caixa de madeira empoeirada. Com mãos trêmulas, abri-a e meu coração deu um salto quando vi o que estava dentro. Era uma pilha de fotografias antigas, todas elas desgastadas pelo tempo e manchadas. As fotos retratavam pessoas desconhecidas, mas suas expressões eram de puro terror. Olhos vazados, rostos desfigurados, lágrimas congeladas no rosto. Era como se a própria dor e o sofrimento estivessem encapsulados naquelas imagens. Minha mente estava em turbilhão enquanto eu examinava as fotos. Foi quando percebi que a porta pela qual entrei estava trancada. O pânico tomou conta de mim quando tentei abrir a porta desesperadamente. Parecia que algo queria me manter ali, preso naquele sótão amaldiçoado. As vozes sussurrantes ao meu redor se intensificaram, transformando-se em murmúrios assustadores que ecoavam em meus ouvidos. As sombras dançavam como demônios ao meu redor, fazendo-me questionar minha sanidade. Tentei gritar por socorro, mas minha voz saiu como um sussurro fraco, engolfado pela presença sinistra que preenchia o sótão. O tempo começou a se distorcer. Minha noção de realidade se desfez enquanto eu estava preso naquele lugar amaldiçoado. Horas, dias, semanas. Tudo parecia se fundir em uma eternidade de tormento. Minha mente estava em frangalhos, incapaz de distinguir entre o que era real e o que era ilusão. As fotografias começaram a se mover por conta própria, os rostos torturados me encarando com olhos vazios. Finalmente, quando eu estava à beira da insanidade, a porta se abriu. Uma figura sombria, envolta em trevas, avançou em minha direção.
Tentei recuar, mas estava encurralado. A entidade emitiu um grito aterrorizante, e tudo ficou negro. Acordei em minha própria cama, suando e tremendo. A experiência no sótão amaldiçoado parecia um pesadelo distante, mas eu sabia que era real. As imagens macabras ainda assombravam meus pensamentos, e eu nunca mais me atrevi a voltar àquela casa. Os dias se transformaram em semanas, e minha vida se tornou um pesadelo constante. Pesadelos frequentes e visões assustadoras me atormentavam dia e noite. Minha saúde física e mental estava se deteriorando rapidamente, e as pessoas ao meu redor notaram minha mudança. Decidi buscar ajuda com um especialista em paranormalidade, o Dr. Arlan, um renomado parapsicólogo. Ele ouviu atentamente minha história, suas sobrancelhas franzidas em preocupação. Depois de uma longa pausa, ele compartilhou sua análise. O Dr. Arlan explicou que a mansão era o lar de uma entidade antiga e maligna. Aquele sótão, em particular, era um portal para outro mundo, um lugar onde as almas atormentadas permaneciam presas, incapazes de seguir adiante. Ele acreditava que eu havia inadvertidamente despertado essa entidade ao entrar na casa. A única maneira de me libertar da maldição era enfrentar a entidade novamente e fechar o portal que a mantinha ligada a este mundo. A ideia de retornar ao sótão amaldiçoado era aterrorizante, mas eu não tinha escolha. A alternativa era continuar a viver esse pesadelo sem fim. Com a ajuda do Dr. Arlan, voltamos à Casa dos Horrores. O sótão estava exatamente como me lembrava, e a atmosfera sinistra ainda pairava no ar. Eu sabia que tinha que enfrentar a entidade. No momento em que entrei no sótão, a presença maligna se fez sentir. As vozes sussurrantes se transformaram em gritos ensurdecedores. As sombras se contorceram e se fundiram em uma figura escura e distorcida. Era a entidade, e ela estava furiosa. O Dr. Arlan começou a recitar um antigo ritual de banimento, enquanto eu mantinha os olhos fixos na entidade. Ela avançou em minha direção, emitindo rugidos de raiva e ódio. Lutando contra o medo, mantive minha determinação. O ritual parecia durar uma eternidade, e a batalha espiritual era intensa. Finalmente, quando o Dr. Arlan terminou o ritual, a entidade soltou um grito agonizante e desapareceu em uma névoa negra. O sótão ficou em silêncio, e a temperatura voltou ao normal. Eu estava exausto, mas aliviado. O Dr. Arlan explicou que o portal estava fechado, e a entidade havia sido banida. No entanto, a casa ainda era um lugar perigoso, e ele recomendou que ninguém se aproximasse dela novamente. De volta à minha vida normal, as memórias do sótão amaldiçoado continuaram a me atormentar, mas pelo menos eu estava livre da maldição que havia me assombrado. A experiência me ensinou a lição mais sombria de todas: algumas portas não devem ser abertas, e algumas histórias de terror são mais reais do que podemos imaginar. Às vezes, a curiosidade pode nos levar a lugares obscuros que nunca deveríamos conhecer. Foi uma lição que aprendi da maneira mais difícil, e que me acompanhará pelo resto da minha vida, uma lembrança aterradora de que o mal pode se esconder nos lugares mais inesperados,